da Avalia, tá certo? É uma parceria entre a DAI e a CPA, e como o professor Paulo falou, tem um primeiro momento que é a CPA que coordena, e o segundo momento que é a CAI que coordena. Então, a gente começa primeiro com a parte do professor Paulo aí. Vou compartilhar, tá certo, Paulo? Por favor. Apareceu para Maravilha. vocês? Ok. Parece. A gente está vendo. Prezadas, então é isso. É um prazer muito grande estar aqui conversando com as colegas do Instituto de Psicologia. Meu nome é Paulo Lima Júnior, sou professor do Instituto de Física. E assim como o professor Delano, eu trabalho com... A gente trabalha com várias coisas. Uma delas é a produção de conhecimento a respeito dos processos de avaliação da educação superior. E eu venho aqui conversar com vocês na condição de presidente da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é um órgão independente da universidade, que ao mesmo tempo integra a universidade de alguma maneira, certo? É independente no sentido de que nós não respondemos à administração central nós somos responsáveis por algumas coisas, dentre elas a produção de um relatório anual a respeito que produz um olhar, né, e avalia a Universidade de Brasília, que a gente chama esse relatório de autoavaliação. E também somos responsáveis por animar a política, ou somos um dos responsáveis por animar a política de autoavaliação da Universidade de Brasília, indo às unidades acadêmicas e trocando uma ideia com os professores que ali estão, professores, servidores e estudantes que ali estão. E por isso é um prazer estar aqui conversando com vocês, porque isso é parte do cumprimento da nossa missão. Então aí está alguma menção à CPA. A CPA, a sua versão atual foi estabelecida pela Resolução do Conselho 49 de 2021, e ela tem essas atribuições aí, que mais ou menos coincidem com o que eu descrevi para vocês, certo? A composição da CPA hoje é essa, então ela conta com 2 docentes, 2 servidores, 2 representantes docentes, 2 representantes técnicos, 3 representantes discentes e 2 membros da comunidade, da sociedade civil e 2 representantes da administração central. Como vocês podem ver, todos os segmentos da universidade ficam bem representados e nenhum deles é majoritário na composição da CPA. Um breve histórico da CPA. A CPA tem vários marcos históricos importantes. Eu acho que o mais central é a gente destacar que ela costuma... Ela é uma comissão com pouca visibilidade geral. Ela não é uma comissão deliberativa, ela de fato não compõe a administração central, mas ao mesmo tempo é uma comissão que ao longo da história esteve sempre muito à frente do seu papel dentro da Universidade de Brasília. E por isso dá muito orgulho fazer parte dela mais uma vez. Nós produzimos os planos de autoavaliação, que estão disponíveis eles ficam disponíveis no site, então vocês, todo cidadão brasileiro, na verdade, toda pessoa do mundo, pode acessar o site www.avaliacal.nb.br, e ali vocês vão achar diversas informações, inclusive o tal relatório, esse aqui é o plano de autoavaliação, mas é que o relatório de autoavaliação tem uma cara parecida. Mas então, já que eu estou falando do plano de autoavaliação, ele está disponível lá e é super interessante observá-lo, porque ele mostra como que a universidade olhou para si mesma ao longo da sua história, certo? Toda a série histórica está disponível lá. E o plano de autoavaliação é o plano no qual a gente, enfim, propõe fazer algumas ações no triênio vigente, no triênio da autoavaliação. E aqui, então, estão os relatórios de autoavaliação que eu mencionei a vocês. Super interessante que a comunidade leia e tenha acesso a eles. Nós realizamos uma consulta à comunidade acadêmica, que é uma consulta que a gente sempre acha que, e realmente acha com razão, né? Que podia ter uma participação maior da comunidade. Essa participação, ela chega perto de 10% da comunidade da Universidade de Brasília, é muita gente. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para as unidades acadêmicas, como esses 10% não estão distribuídos de forma muito homogênea no espaço da universidade, é muito arriscado a gente fazer afirmações para as unidades acadêmicas com base na consulta acadêmica, a consulta à comunidade acadêmica.
ela é uma consulta composta por diversas questões, de diversas naturezas, que dizem respeito à percepção que os discentes, docentes e servidores técnicos da Universidade de Brasília têm a respeito da universidade. E aqui tem uma pergunta interessante, né? E como vocês podem perceber, é muito comum que os discentes não saibam o que é a CPA. Incrivelmente, 22% deles sabem do que se trata. A maioria dos docentes sabe o que é a comissão própria de avaliação e boa parte dos servidores técnicos também sabem. Como vocês podem perceber, esse conhecimento da existência da CPA reflete um pouco do envolvimento que as categorias têm por construção mesmo de cada um desses segmentos, né? Por construção histórica, o envolvimento que eles têm nos processos de avaliação e de tomada de decisão na universidade. Via de regra, os colegas, os membros da comunidade que estão mais envolvidos nos processos internos de tomada de decisão têm mais chance de conhecer a CPA. Dito isso, vamos aos indicadores de qualidade de educação superior. Como vocês sabem, no Brasil existe há alguns anos, instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse sistema é um sistema bastante complexo, com uma série de indicadores e uma série de regras de composição desses indicadores. Eu vou falar com vocês aqui um pouco o que eles significam, porque é por meio desses indicadores que a gente vai olhar para a situação do Instituto de Psicologia ou do curso ou dos cursos oferecidos pelo Instituto de Psicologia, cursos de graduação presencial, tá bom? Então tá. Sobre os indicadores de qualidade, eles são calculados dentro de um ciclo avaliativo. O ciclo avaliativo dos sinais é um ciclo de 3 anos. Ele prevê que, ao longo, portanto, de 3 anos, todos os cursos serão avaliados pelo menos uma vez. E esses cursos são distribuídos aí de acordo com essa tabela que vocês estão vendo, com esse quadro que vocês estão vendo. E nós da CPA e da DAI, eu falei da CPA, mas eu devia ter falado da DAI também, que é a diretoria que o professor Delano está representando. Ele vai poder falar quando ele tomar a palavra. Mas essa diretoria é a diretoria que, entre outras atribuições, é responsável por toda a execução da produção de dados sobre a Universidade de Brasília, do ponto de vista dos processos de avaliação, autoavaliação e das informações gerenciais. E acho que a DAI mudou de nome, mas ele vai poder esclarecer isso já já, tá certo? Mas o importante, então, que eu queria dizer é que, nesse ciclo de 3 anos, a DAI e a CPA visitam pelo menos uma vez as unidades acadêmicas para que vocês possam chegar preparados ao processo de avaliação externa, que deve acontecer no ano que vem. Se a gente está visitando vocês agora, é porque o processo de avaliação externa de vocês está próximo. Sobre os indicadores de qualidade, há vários indicadores. Então, o primeiro deles é o ENAD, que é uma prova, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma prova aplicada pelo INEP. Alguns cursos não participam do ENAD, seguramente não é o caso do curso de Psicologia. E é um exame que tem uma série de características que eu vou falar um pouquinho nos próximos slides. Eu vou pular esse slide aqui, Delano, depois eu volto e falo disso, porque acho que ele está na posição errada. Obrigado. Então, o que é importante a gente saber sobre o ENAD? O que é essencial? Muitas coisas são importantes, certo? O ENAD é uma prova que é aplicada aos egressos ou aos egressantes dos cursos de graduação. Essa prova ela é composta de 75% de componente específico, 25% de formação geral. A quantidade de acertos vai passar por um processo de normalização, no qual a gente divide ou subtrai a quantidade de acertos dos estudantes da média de acertos no país, naquele curso, e divide de certa maneira, divide pelo desvio padrão. E elimina os extremos. Né? E depois faz isso caber numa escala que vai de 0 a 5. Eu vou explicar já já, que é aquele slide que eu pedi para passar, mas eu vou falar para vocês no momento que for mais adequado. Mas como primeira aproximação, é importante saber que o ENAD, enquanto indicador, ele diz respeito à nota, ao desempenho bruto que os estudantes do curso de vocês tiveram, né, nesse instrumento que é 25% formação geral e 75% componente específico do curso. Faz parte, então, vocês já devem ter conhecido a nota ENAD, certo? Que o curso costuma receber uma nota no ENAD, ou um conceito ENAD atribuído.
Esse conceito, então, ele está muito próximo do desempenho bruto dos estudantes, comparado ao mesmo desempenho bruto dos estudantes dos cursos concorrentes dentro da mesma área, certo? Porque são comparados sempre cursos da mesma área de conhecimento. Um outro indicador que é aparentado ao ENAD é o IDD, que é o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Ele é um indicador que diz respeito, ele resulta da regressão linear do desempenho dos estudantes no ENAD contra o desempenho dos mesmos estudantes no Enem. Ele só vai ser calculado quando existir naquele curso, naquela turma, uma quantidade suficientemente grande de egressos que realizaram o ENAD e que têm a informação da nota que eles tiveram no Enem quando eles ingressaram no curso, certo? A ideia do IDD é que ele seja uma medida do quanto o curso aportou àquele estudante. Do ponto de vista prático, ele gera uma distorção muito conveniente aos cursos da rede privada. Eu vou falar já já sobre essa distorção. Então, aqui tem um gráfico que explica um pouco como que é essa regressão e essa diferença entre os valores observados e esperados. Esquematicamente, viu? Porque, na verdade, o modelo ele é multidimensional, ele não caberia, assim, confortavelmente num gráfico do 2D, né? Mas vocês podem imaginar que existe uma nuvem de valores, certo? Onde cada pontinho preto aí representa um estudante. Esse estudante tem, ao longo do eixo vertical, a informação do desempenho no ENAD e no eixo horizontal, o desempenho no Enem, no momento do ingresso no curso. O que o IDD faz é, primeiro, procurar a reta ou o hiperplano que mais se ajusta aos dados, certo? Esses dados de uma regressão do desempenho observado contra o desempenho no ENAD contra o desempenho no Enem. O fato de ser possível fazer uma regressão mostra que quando... Rapidinho, só. O fato de ser possível fazer uma regressão mostra que o desempenho no Enem é um bom preditor do desempenho no ENAD e que estudantes que entram na universidade com desempenho, ou na educação superior, com um desempenho mais elevado no Enem, tendem a apresentar um desempenho maior no ENAD, certo? Isso faz sentido. O que o IDD faz é, portanto, subtrair do desempenho de cada estudante o desempenho que era esperado, o desempenho médio esperado de alguém que entrou no sistema de educação superior com a nota que aquele estudante teve no Enem. Isso, obviamente, é muito ruim para as instituições que são instituições bem posicionadas no espaço da educação superior nacional, certo? Porque você acaba subtraindo uma parte do desempenho do estudante que vai ser tão maior quanto maior for a nota de ingresso dele. E não, em geral, nos cursos da Universidade de Brasília, todos considerados em suas respectivas áreas de conhecimento, o desempenho dos nossos estudantes no Enem é elevado, certo? Ele tende a ser um desempenho mais elevado por causa da visibilidade e notoriedade da nossa instituição. Então, como resultado, os nossos cursos costumam desempenhar mal no IDD. Sobre os indicadores de qualidade, agora sobre o CPC. Então, o ENAD, a nota no ENAD, de alguma maneira articulada à nota no Enem, produz o IDD. E há outros indicadores que não vêm daí, dizem respeito à percepção do que os estudantes têm do curso, dizem respeito à composição do quadro dos docentes do curso, quantos têm mestrado, quantos têm doutorado, quantos têm dedicação exclusiva ou algo parecido, ou dedicação de 40 horas, né? Então, todas essas informações vão ser condensadas num terceiro indicador, que é o indicador CPC, que é o conceito preliminar de curso. Esse conceito preliminar, ele geralmente é o primeiro conceito que a gente costuma falar quando você fala que um curso ficou com a nota tal, certo? Um curso é conceito 5. Provavelmente essa nota 5 é o conceito preliminar de curso, mas pode não ser, tá bom? Pode passar, Delano, por favor. Então, esse slide mostra a composição do CPC, certo? Então, o CPC, que é o conceito do curso, é composto em 20% pelo conceito ENAD, que é muito pouco, 35% pelo IDD, que é aquele no qual as grandes universidades costumam ir muito mal,
30% da proporção das informações sobre o corpo docente, sobretudo a proporção de mestres, doutores e regime de trabalho, a gente costuma ir muito bem nesse indicador, e 15% da percepção do discente sobre as condições do processo formativo, onde são considerados diversos aspectos do processo formativo, mas que, obviamente, o que de fato reflete aqui é, em boa parte, a relação afetiva ou desafetiva que o estudante, não sei se essa palavra não existe, inventei agora, que o estudante estabelece com o seu curso de graduação. Então, quanto maior for o gosto ou desgosto que o estudante carrega pelo curso, é provável que esse gosto ou desgosto se reflita nesse indicador de 15%. Nós vamos falar sobre isso. Ele costuma ser um indicador no qual é possível a gente construir e trabalhar, certo? Por várias razões. Ou porque o CPC saiu com uma nota muito baixa e a instituição ela obrigatoriamente vai receber uma visita em loco, ou porque a instituição, o curso, não concordou com a nota que recebeu no CPC, por diversas razões. Pode haver uma visita em loco, ou porque o curso não participa do ENAD, ele não tem uma, enfim, não existe previsão para a realização do ENAD para aquele curso. Então, em quaisquer dessas situações é realizada uma visita em loco. Quer dizer que 2 especialistas vêm, coordenados pelo INEP, são professores da mesma área de outras universidades, de outras instituições de ensino superior, e eles vão avaliar o curso de graduação numa métrica totalmente diferente da primeira. Enquanto a primeira está mais olhando para o desempenho dos estudantes, para alguns dados muito fáceis de coletar, como o percentual do corpo docente e a percepção que os estudantes têm do curso, a visita em loco ela é mais documental e baseada em entrevistas, em informações de apreciação do local de trabalho, da infraestrutura, certo? E conversas com todos os atores, inclusive com a CPA, com todos os atores envolvidos. A ficha de avaliação tem 3 dimensões atualmente empregada. A primeira analisa a organização didático-pedagógica, a segunda o corpo docente tutorial e a terceira a infraestrutura do curso. É isso. Os indicadores, o conceito de curso, ele também vai gerar uma nota que eventualmente substitui o conceito preliminar de curso, certo? Ou institui uma nota caso não haja um conceito preliminar de curso. Juntando tudo isso, ou sejam os conceitos preliminares de curso que não foram questionados, ou os conceitos de curso estabelecidos nas visitas em loco, juntando isso às notas dos programas de pós-graduação e fazendo uma média ponderada, levando em consideração a quantidade de estudantes em cada um desses cursos, surge ou é produzido um indicador de qualidade da instituição, que é o IGC. Quando vocês veem na matéria do jornal, no Metrópole, dizendo que a Universidade de Brasília agora é nota 5, ou ela foi nota 4, o conceito 4, né, conceito 5, é do IGC que a gente está falando, geralmente, certo? Então, é importante saber que todas as vezes que nós trabalhamos para que os cursos de graduação tenham um desempenho mais interessante, que reflita melhor a qualidade do nosso trabalho, nós estamos também contribuindo para que a Universidade de Brasília tenha uma posição mais interessante no espaço das instituições de educação superior. Dito isso, antes de passar a palavra para o professor Delano, só vou falar do... Não precisa voltar não, tá, Delano? Eu vou falar de uma coisa, uma informação que ficou lá atrás. Todos esses indicadores, eles têm uma certa operacionalização. Eles são operacionalizados, como vocês devem ter percebido, em notas que vão de 1 a 5, ou conceitos que vão de 1 a 5, números inteiros, certo? A pós-graduação é um pouco diferente, ela vai de 1 a 7, só que quando ela entra no sistema, nesse mecanismo de composição dos sinais, esse 1 a 7, o 6 e o 7 vão virar 5 também, tá? Com uma regra de ponderação diferente. Mas o que é importante saber, então? Que todos esses indicadores que eu falei, o ENAD, o IDD, as parcelas que constituem o conceito de curso, automaticamente também o conceito preliminar de curso e o IGC, que é o da instituição toda, todos eles passam pelo mesmo processo de padronização. Isso faz com que a gente consiga interpretar o que é muito e o que é pouco. Esse processo de padronização consiste em pegar um dado bruto, que pode ser, por exemplo, quantos acertos os estudantes do curso de psicologia tiveram na prova do ENAD, certo? Pega esse dado bruto, subtrai da média nacional, que vai ser, no caso, a média de acertos dos estudantes dos cursos de psicologia do Brasil todo.
E essa diferença vai ser padronizada. Você pode pensar que isso vai ser dividido pelo desvio padrão, certo? Mas a gente vai, na verdade, fazer com que esses extremos variem sempre de 0 a 5. Depois, então, isso vai produzir uma nota contínua. Vocês vão ver que tem notas que são, sei lá, vai dizer que o curso de vocês teve uma nota 3,77, algo assim, ou 4,38. Vamos ver quais números vão aparecer. Eu não tive acesso a eles ainda. E esses números que são da escala contínua, eles passam por um tipo de um arredondamento bem grosseiro, bem diferente. Não é grosseiro, mas é um arredondamento bem diferente daquele que a gente aprende na aula de matemática. E esse arredondamento vai produzir números inteiros. E esses números inteiros são publicizados. É importante, nesse momento que a gente vai fazer essa reflexão aqui, a gente perceber e ter muita consciência de que quando há uma transição de um curso ou da própria universidade, por exemplo, de 4 para 5, ou de 4 para 3, certo? Ou de 5 para 3, pode parecer uma distância muito grande do ponto de vista político, né? Porque você diminuiu ou subiu ou desceu um degrau em 5. Então, parece que é um grande deslocamento. Em geral, não é isso que acontece. Em geral, essas mudanças aparentemente drásticas de nota de curso, quando um curso é reclassificado ou desclassificado, isso, na verdade, é uma flutuação lá nos décimos ou centésimos, às vezes milésimos, do indicador contínuo, certo? E a gente, como pessoas que, ou no caso de vocês, ou ocupam cargos de gestão, ou contribuem para esses cargos de gestão, direta ou indiretamente, enquanto comunidade do Instituto de Psicologia, é muito importante que vocês conheçam como que esses mecanismos funcionam, para que as tomadas de decisão sejam bastante orientadas, bastante informadas, né, por esses indicadores. E é isso. Muito obrigado. Passa a palavra para o professor Delão. Obrigado, Paulo. Bom, então vou falar um pouquinho sobre os indicadores relativos ao estudo de psicologia, tá certo? Primeiro, por que a gente trabalha com a ideia de unidade acadêmica, ao invés de trabalhar curso a curso separadamente? A ideia é que, quando a gente trabalha todos os cursos de uma mesma unidade, tanto as potencialidades quanto a fragilidade do curso, elas ficam sendo vistas de uma forma global, né? Então, eu posso tanto potencializar alguma coisa que está funcionando naquela unidade acadêmica, eu posso também corrigir alguma fragilidade em conjunto, ao invés de fazer isso de forma pontual, curso a curso, tá certo? Então, essa é a ideia. No caso do estudo de vocês, eu tenho mais de um curso de graduação, e até eu vou querer tirar uma dúvida com vocês, já já eu destaco isso aqui, certo? Vamos lá. Bom, aqui então eu tenho o conceito ENAD, tá certo? O CPC, o CC e o IDD. E aí vem a nossa questão, né? Então, tem o curso de bacharelado, o curso de licenciatura, tá certo? E o curso de psicologia psicólogo, tá certo? Professores coordenadores de curso, se tiver alguém aí, pode me ajudar. É o seguinte, parece que o código do curso de bacharelado e licenciatura, por um tempo, foi o mesmo código, é isso? Silvia? Eu estou aqui, mas eu não sei essa informação, porque a gente não... eu não estou a par se era o mesmo código, não, mas posso verificar agora. Porque eu tenho um tempo aqui que não... O tempo que eu estou na coordenação não tinha essa informação, embora a gente já tenha participado do ENAD, mas foi do de psico... Eu realmente não estou me lembrando disso. Pois é, a pergunta é justamente essa. Vocês, de licenciatura, já participaram do ENAD? Na licenciatura... Eu tenho que olhar aqui a nossa... a gente participou do ENAD passado. Mas como bacharelado ou como licenciatura? Eu vou ter que conferir, eu não consigo saber de cor. Você pode me esperar um minutinho aqui para eu ver os registros? Não, sem problema, você pode até responder isso depois. É porque, na hora que a gente foi compilar os dados, a gente encontrou essa dificuldade. Isso tem hora que parece estar junto, tem hora que parece estar separado, será que fizeram? E pelo que o Danilo do DEG explicou, é o Danilo que nos orientou. Estou aqui procurando as mensagens com ele. Isso, parece que essa nota foi duplicada, parece que pegaram a nota do bacharelado e colocaram na licenciatura. Foi mais ou menos isso que ele falou. Ele me disse também... Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Né?
E outra dúvida dele, sim, que o curso da licenciatura não tinha as pessoas estavam só diplomando nele, isso? Ou É não? isso. Olha aqui, eu consegui Ah, achar os dados aqui, porque fim de semestre tá. o professor não está guardando mais nada, me desculpe. Mas é Sem dúvida isso, o alguma. psicólogo psicólogo é psicologia é um bacharelado antigo, que é usado quando o aluno vem de transferência. Então, ambos os bacharelados, eles são um curso só, e a licenciatura é à parte. Então, ela tem outro código e não faz ENAD. Então, a licenciatura não Ah, fez. Já achei meu registro aqui. É porque eu estava chegando na coordenação e o Danilo me deu essa aula particular, porque eu não entendi essa questão da sobreposição dos códigos. Agora, eu já ah, identifiquei aqui nos meus registros. ótimo. Então, esses ajuda a gente a entender também esses dados. A gente olhou assim, ó, alguma coisa está acontecendo, elas vão me ajudar lá a saber o que está acontecendo. Ok, obrigado, professor. Então, como vocês estão vendo aqui, a nota do ENAD é um conceito 5, é uma nota boa, tá certo, de forma geral. O CPC, um CPC 4, é um conceito bom, tá ok? Já vou discutir um pouquinho sobre isso. Vocês tiveram apenas uma visita, né, presencial, que está aqui colocada como no curso de licenciatura, tá certo? E o IDD de vocês é um IDD 4 a 3, tá certo? É um IDD que é meio que padrão da universidade, não muda muito isso, tá certo? Aí, o que eu vou chamar a atenção do CPC? No CPC, como o Paulo falou, 15% da nota do CPC vem desse questionário do estudante, né, que ele faz no ENAD. Então, é uma escala Likert, né, de concordo totalmente, discordo totalmente, tá certo? São 3 eixos, né, de organização didática pedagógica, infraestrutura e instalações e oportunidade de ampliação e formação acadêmica e profissional. Isso na percepção do estudante, tá certo? Então, qual que é a nossa questão hoje em dia? E algumas unidades já estão fazendo isso, até antecipadamente, mas quando a gente vai conversando, a gente vê que algumas vezes não estão fazendo, não sei se é o caso de vocês, é justamente tentar conversar com os estudantes sobre justamente essa avaliação que é feita no ENAD. Veja, só desse questionário de percepção. Por quê? Eu vou trazer alguns exemplos aqui e a gente percebe que algumas vezes o estudante aproveita este momento da prova do ENAD para fazer críticas ao seu curso, com relação ou à questão didático-pedagógica, ou com relação à estrutura, ou a alguma coisa que ele sentiu falta ao longo da sua formação. Só que a prova de ENAD não é um momento para isso, né? E aí, com isso, o conceito do CPC pode ser um pouco mais baixo do que poderia ser, tá certo? Justamente por esse momento. Então, alguns cursos estão promovendo workshops, estão promovendo seminários para debater essas questões que aparecem, são temas que aparecem no questionário que poderiam ser tratados pela coordenação ou pela direção, dependendo como for, numa discussão com os estudantes. Para que ele não pense só naquele dia que eu vou fazer a prova do ENAD sobre essas questões. Algumas coisas caem de paraquedas na frente dele mesmo, tá certo? Ele nunca parou para pensar sobre isso. E aí, na hora que ele vai para pensar assim, não lembro, aí marca, não, discordo totalmente. Então, assim, algumas coisas podem ser conversadas. Eu vou mostrar alguns itens aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui eu tenho o psicólogo, tá certo? E o psicólogo bacharel, tá ok? Da onde a gente conseguiu tirar os dados da ENAD. Então, a tendência é quanto mais azul tiver, mais interessante tá certo? Quanto mais azul tiver. Então, assim, os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram a sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional? Segundo o pessoal do bacharelado, foi bem interessante isso, tá certo? E no pessoal aqui do psicólogo, parece ter alguns alunos que não concordaram com isso. Mas está dentro do padrão, não está muito distante um do outro, está próximo, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, né? As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Novamente, parece estar interessante. A percepção dos estudantes da psicologia parece estar acompanhando o padrão da universidade, tá certo? Tem alguns cursos onde o marrom, preto e bege fica mais presente. No caso de vocês, está bem presente o azul, tá? Então, isso é interessante. Quanto mais azul escuro, melhor, obviamente, tá ok? Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. A impressão que dá olhando esses dados é que o pessoal do bacharelado tem uma percepção um pouco melhor do que do curso dos psicólogos, tá certo? Talvez eu esteja usando os termos errados aqui, mas é só para diferenciar esses dois cursos. Então, é interessante perceber se provavelmente o grupo de professores é muito próximo, deve ser o mesmo, né, certamente, ou é muito equivalente, tá certo? Então, assim, os projetos pedagógicos devem ser todos recentes, não devem ser projetos antigos, imagino eu. Então, quer dizer, está tudo muito próximo para ter essa diferença dessas percepções desses estudantes, a não ser que tenham coisas específicas.
às vezes o turno, às vezes alguma outra questão que está sendo ser ajustada ainda no projeto político, tá certo? Mas geralmente elas devem ser próximas. Quando a gente compara, geralmente quando a gente compara bacharelados e licenciaturas, as percepções são muito próximas. Elas são distantes quando eu tenho uma coisa, às vezes, de infraestrutura ou de horários que pegam bastante e incomodam os estudantes. Aí eles destacam no questionário. E, por último, a coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes? As respostas aqui se mostram bem diferentes, né? Aqui, para o pessoal do bacharelado, a coordenação foi perfeita, 100%. Já para o outro grupo, parece que não foi tanto. E a gente sabe que a percepção que o estudante tem do coordenador é aquela percepção de que ele tem que estar o tempo todo disponível para ele. E a gente, como professor, sabe que a gente não pode estar como coordenador disponível o tempo todo. Temos horários, temos nossas atividades, temos outras coisas para fazer na universidade, além da coordenação. E, às vezes, o estudante não tem essa mesma percepção. Então, é interessante tentar olhar para isso. A questão é tentar ver aonde pode melhorar e aonde pode avançar com relação a isso. Professora, por favor, Fabrícia. Eu só queria saber se esses dois grupos, que são os grupos lá que nós temos, né? Eles fizeram... esse é o resultado da mesma prova, da mesma época. Da mesma época, da mesma só os prova. grupos que são Isso. diferentes. Tá. Ok, Isso. obrigada. São grupos diferentes comparados no mesmo momento. Tá? Uhum. Delano, Okay. professor Oi, Delano, pode falar, o senhor tem aí a data dessa prova, só para a gente verificar aqui, porque teve mudança na coordenação, e a gente também tentar ver aqui porque foi dezembro de Matheus, eu acho 2021. que foi 21, né? Acho que foi Não, só 21, para. É. Isso. Ou Isso, 2020. 21. Deixa eu ver aqui. O Matheus vai confirmar para mim. Ele vai confirmar Tá, essa data para mim. Já te falo. 2022, tá. Tá. Bom, aí aqui eu tenho o CPC, né, que está disponível hoje no INEP. Aí eu tenho dois CPCs de vocês, 2015 e 2018. Quando a gente fez o CPC 2022, que vai sair agora, saiu agora recente, a gente não trouxe para cá ainda, tá certo? Então, esse aqui é o último que tinha disponível até semana passada. Parece que você pode soltar mais um na semana passada já, tá certo? Aí eu tenho novamente, né? Aí aquela questão que o Paulo colocou, né? Então eu tenho o CPC faixa e o CPC contínuo, né? A ideia aqui interessante é você perceber que eu saí de... Pode falar, Paulo? Dezembro de 2022, né? Não era para interromper, não, mas já que eu já interrompi. Olha só, e tá bem pertinho, né, Delano? Do 3,58 ou 3,80, se não me engano, o número vira em 3,90 ou 3,95. Está muito pertinho. Exato. Quer dizer que o curso está recebendo nota 4, mas por uma questão que pode ser da opinião dos estudantes, lógico que a gente vai olhar para sempre para o todo, né? Mas se a opinião fosse um pouco mais favorável, talvez o curso já saísse com um CPC 5. Exatamente, é isso que eu ia comentar. O valor é 3,95, o valor de virada. Então, se quer dizer, a gente está muito próximo nos cursos de psicologia para chegar nesse valor de virada e ficar um CPC 5. Então, talvez autuações como essa, na questão do questionário do estudante, da percepção, e outras questões pontuais, possam favorecer essa chegada no 5, tá certo? Então, tá muito próximo. Acho que é interessante perceber isso. Está muito próximo. Inclusive, no curso de bacharelado, a avaliação já estava melhor, já mostrou, né? E a gente vê um crescente, né? 3,65 para 3,80. Né? Quer dizer, eu já estava crescendo. Talvez, esse próximo agora, eu já saia com uma nota até 5, possivelmente pode acontecer. Mas se não acontecer o 5, está muito próximo de acontecer. Ok? Parabéns, professores. Bom, continuando aqui, a gente vai mostrar alguns dados sobre indicador de fluxo, né? Basicamente, evasão, pensando basicamente na permanência dos estudantes, na conclusão desses estudantes, na desistência dos estudantes, tá certo? São dados que nós tiramos do INEP. Aqui eu trago, aí tem uma questão que a gente faz uma comparação entre o curso da UNB com os cursos de outras instituições federais públicas, tá certo? E aí o nome do curso faz uma diferença, tá certo? E aí eu uso psicologia apenas aqui e mostro que a taxa de permanência dos alunos da UNB ela está menor do que dos cursos de forma geral no Brasil, tá ok? Isso é interessante, porque eu tenho uma taxa de conclusão muito boa. Ó, a minha taxa de conclusão na UNB ela é maior do que 50%, tá certo? E a taxa de desistência é menor do que a média nacional,
para os cursos de psicologia. Então, o curso de psicólogo na Universidade de Brasília está tendo desempenho melhor do que outros cursos nesses 3 aspectos, na questão dos indicadores de fluxo, tanto na taxa de permanência, como na taxa de conclusão, assim como na taxa de desistência também. Nós tínhamos os dados do curso de formação de professores nacional, que corresponderia ao curso de licenciatura de vocês. Só que, como tem essa confusão do código, aparecia como se não tivesse ninguém no curso de vocês na permanência e só tinha gente que formava ou desistia. Aí a gente preferiu tirar esse gráfico porque ele não estava fazendo sentido. Agora talvez faça um pouco de sentido, mas basicamente era isso. Eu não conseguia mostrar como que era a permanência de vocês, porque não tinha esse dado, por causa do código. Tá? Ok. Agora a gente vai mostrar um pouco sobre uma pesquisa de egressos, que ela está disponível no site avaliacão.unb.br, onde tem uma série histórica, acho que desde 2018, se não me engano, que a gente faz esse acompanhamento dos egressos baseado no relatório de informações sociais. Tá? E a gente tenta mostrar como que está a renda média e aonde os egressos da universidade estão se posicionando, tá ok? Então, no caso da psicologia, começando pelo bacharelado, então eu tenho aqui administração pública, educação, na atividade, então, se aqui no caso por atividade econômica, né? Aí eu tenho a remuneração média desses estudantes, tá, okay? Desses egressos, no caso agora aqui, eu tenho, né, uma remuneração um pouco maior acontecendo na administração pública, tá certo? Isso acontece para várias carreiras da universidade. Aqui por profissão, tá certo? Então, como psicólogo, como assistente administrativo, como psicólogo educacional. Novamente, aí eu tenho a questão do serviço público favorecendo um pouco mais com relação à média salarial, tá certo? Aqui com relação ao vínculo, se é CLT, se é serviço público, se é efetivo ou não, tá certo? E aí eu tenho novamente o serviço público como tendo essa maior efetivo, né? Como tendo essa maior remuneração. E aqui eu mostro um gráfico onde eu tento mostrar, na verdade, como que é essa remuneração ao longo do tempo. Então, a tendência, de forma geral, é que quanto mais tempo de formado esse estudante tem, maior vai ser a sua remuneração. Isso, de forma geral, acontece para todos os cursos da universidade, com exceção de um só, que eu acho que aconteceu um gráfico um pouco diferente, mas a maioria acontece dessa forma, tá certo? Quando eu vou para a licenciatura, eu mantenho mais ou menos a mesma lógica, né? Quem está prevalecendo, a prevalência acontece novamente no serviço público, tá ok? Uma média um pouquinho diferente, um pouquinho mais baixo, talvez, mas dentro do padrão. Aqui, com relação à profissão, né? Eu novamente tenho, agora que eu tenho o psicólogo do trabalho, tendo uma remuneração um pouco maior, tá ok? Aqui, pelo vínculo, novamente, o serviço público mostrando isso. O gráfico não tem um formato um pouco diferente, mas basicamente com a mesma informação, que o tempo de formado faz uma diferença para o egresso. Tá? E agora a gente passa para os indicadores do curso, dos relatórios do curso. Aí, no caso, vocês tiveram apenas uma visita, não é isso? Que a visita, se não me engano, ela aconteceu em 2013, 2012, 13, é isso? O relatório publicado em 2013 é uma visita antiga, então já adianto que são dados antigos, tá certo? E aqui, o que a gente faz? A gente gostaria muito de mostrar essa evolução dessas notas e fazer uma comparação de como as notas podem ser ajustadas dentro de cada unidade acadêmica. No caso de vocês, eu tenho apenas um curso que foi avaliado, que é o curso de licenciatura, segundo os dados aqui do INEP, tá certo? O conceito foi o conceito 3. Não sei se pelo que a gente tem, vocês não entraram com recursos com relação a esse conceito, tá certo? Então, o CC de vocês, é o conceito de curso, é uma nota 3. E aí eu avaliando por 3 eixos: dimensão didática pedagógica, corpo estrutural, né, o docente tutorial e a infraestrutura. Quando eu olho para a organização didática pedagógica, eu vejo que eu tenho notas 1, 2, notas 3, então são notas baixas. Mas, pelo tempo que foi feito, 2013, imagino que o PPC de vocês já mudou, então esses problemas que foram indicados nesse momento certamente já foram sanados, tá certo? Na dimensão corpo docente, de forma geral, a gente tem nota boa, geralmente, tá certo? Então, é de 4 para 5, então a avaliação de vocês foi boa. Na infraestrutura é outra nota que a gente costuma ter alguma dificuldade na universidade, mas nos últimos anos, com investimentos, conseguimos sanar algumas coisas, mas as notas que aparecem aqui, com notas 2, notas 3,
Então, mostraram que naquele momento, tá certo? Vocês tinham uma avaliação de infraestrutura muito baixa para os avaliadores que foram fazer a visita em loco naquele momento. Não sei, aí os coordenadores podem me auxiliar novamente, se vocês têm previsão de visita novamente para o curso de vocês. A gente recebeu do Delane. DEG essa informação de que a gente vai ter no ano de 2024. E até nos preocupa um pouco, porque o nosso PPC que está em avaliação é o da habilitação psicólogo, né? Mas vamos correr com isso aí. E a questão da infraestrutura, eu lamento, mas não vejo também tanta mudança. De qualquer forma, eu sou uma coordenadora nova, professor Delano, então, por favor, me ajuda aqui a pensar. Coloquei aqui, eu lembro exatamente, eu fui aqui nos meus registros, eu consegui consultar, e foi exatamente isso, 27 foi a prova, eu tinha acabado de entrar na coordenação, e depois, eu tanto que no dia 9 de dezembro foi quando eu me cadastrei para responder aquele questionário, né? Uma dúvida que eu tenho é se isso teve algum impacto, me parece que não, pelo que o professor Danilo me falou, mas eu não tenho esses dados anteriores, né, do curso, e gostaria, assim, muito dessas orientações para que no futuro, assim, então, assim, o que vocês recomendam, tanto para a licenciatura, que será visitada no ano que vem, como também aquela parte que eu não compreendi bem, como é que os outros cursos fazem a preparação para o ENAD, porque eu acho que é alguma coisa que eu também teria que, nessa coordenação que agora fará 1 ano, né, e eu não peguei, então, nenhum ENAD, então não sei dizer, né, e eu gostaria muito de ser orientada em relação a isso para eu poder tomar as providências também aqui, né, e a gente melhorar isso que já está tão perto de ficar bom. Ok. Então, vou apresentar aqui a leitura do relatório que a gente fez, que a gente costuma pegar esse relatório e fazer uma análise destacando os principais pontos que foram indicados no relatório, tá certo? Então, no relatório de professora Fabrícia? Delano, de 2013, né? Isso, de 2013. De 2013, tá? Então, uma outra pergunta que eu queria fazer é qual a previsão do próximo ENAD e para qual desses grupos que nós teremos? Então, pelo que eu estou, pelo ciclo que vocês têm, parece que ano que vem vocês fazem ENAD novamente, tá certo? Tem de Então, confirmar isso com o Danilo, mas pelo ciclo vocês fariam ENAD novamente ano que vem. Então seria interessante começar o ano. Silvia está falando, essa preparação que a professora Silvia está falando, a gente teria que fazer, por exemplo, o ano que vem, né? Exatamente, começar no começo do semestre, talvez. Tá ótimo. Vamos lá, então. Ainda uma dúvida, desculpe, professor, ainda uma dúvida. Pode falar, professor. Eu tinha entendido, mas pode ser uma compreensão equivocada da minha parte, que sempre isso acontece no final do ano, então não tem relação com isso, essa data da prova. Não, só porque a gente vai ter que pensar as ações, né? E eu estou, assim, ainda me sentindo um pouco perdida, né? Já que vai ser a minha primeira vez como coordenadora atuando no ENAD. Pelo que eu entendi, tem uma data que coincide, assim, é sempre um final de algum ciclo, ou não, a qualquer hora? Vocês podem me responder sobre isso? Posso. O professor Paulo quer falar? Pode ser, mas essa pergunta eu não vou saber responder, não. Não, porque o que acontece é o seguinte, como o Paulo comentou antes, são ciclos, né, onde tem o ciclo 1, o ano 1, né, o ano 2 e o ano 3, né, então são trienais esses ciclos aí. E aí a ideia é que ao final de cada ciclo eu tenha uma avaliação para aquele grupo de cursos. Então, pelo que eu vi ali, o curso de vocês está no ciclo do ano que vem, né? Então, ao final do ano que vem, vocês fariam a prova da ENAD, tá certo? E aí, depois de 3 anos, fariam essa prova novamente, tá certo? Então, essa ideia é essa, que a cada ciclo de 3 anos eu estaria fazendo uma prova. A gente teve uma quebra desses ciclos na pandemia, tá certo? Então, tem algum ajuste que vai ser feito pela pandemia. Foi feito devido à pandemia, né? Então, aí tem de ver, se checar direitinho se vai acontecer isso. Mas uma coisa que é interessante é que, justamente, com a avaliação em loco acontecendo no mesmo ano que acontece a ENAD, eu posso fazer um movimento só com os meus estudantes para esse processo, tanto de percepção do curso, como também do que está acontecendo nesse curso, dos professores também entenderem o que está acontecendo. Tem uma mobilização toda que pode ser feita aproveitando essas 2 avaliações que vão ser feitas no mesmo ano, tá certo? Paulo.
Eu vou seguir no comentário, mas só para registro, tem a professora Silviane e está na minha frente, inclusive. Não sei se a professora Ah, tá, Silviane... que eu não estou vendo quem está aqui levantado, desculpa. Tá, mas eu imagino que ela vai fazer uma outra pergunta, então eu vou, né? Não, eu vou Certo? só. Obrigada, Paulo. Obrigada, viu, gente? Eu não estou em chefia em nada, mas eu gostaria de lembrar que quando fizemos o ENAD com a Cristiane na coordenação, ela chamou um grupo de professores para fazer a reunião com os estudantes. E foi uma reunião bem interessante, que eles tiraram várias dúvidas. E, por exemplo, como eu venho da linguística, como é que você escreve em 20 linhas, não é? Como é que você responde em 20 linhas? Então, e o Aderson deu várias recomendações também para finalizar argumento, né, nas 20 linhas, só que a gente não conversou dessa questão dessa avaliação. Então, eu sugiro que seja feita uma outra reunião. É muito bom, eles ficam muito calmos, tá? Eles ficam bem tranquilos, eles vão tirando as dúvidas, eles têm muito medo. E aí, estar com um grupo de professores sempre faz a diferença. É isso que eu queria lembrar, que a gente já fez essa experiência. Aliás, eu acho que foi até registrado pela Cristiane como uma ação de extensão. Ótimo, Silviane, muito obrigada. Já me inspirou aqui a fazer uma ação da mesma natureza. Obrigada. Excelente, professor, excelente. Então é isso, assim, do ponto de vista do que fazer com os estudantes, assim, quando os cursos de graduação falam em preparação para o ENAD, isso pode ter vários sentidos, inclusive alguns sentidos que não são os que estão aparecendo aqui, que são sentidos um pouco na lógica das instituições da rede privada, sabe? Que eles transformam, fazem um pré-ENAD e fazem um treinamento para a prova. O que está posto como uma sugestão aqui é muito aquém disso, né? E ainda bem, que é mais uma ação de sensibilização mesmo. E havendo um espaço com os estudantes para que eles possam colocar as suas demandas e suas reclamações e sentirem que são ouvidos, e dando a eles clareza de que esse espaço não é o ENAD, tudo se resolve. Porque é isso, porque as pessoas têm suas demandas, elas têm suas reclamações, elas precisam ser ouvidas, e o que elas têm a dizer ajuda muito a organização, a instituição a se atualizar, né? E às vezes a distância entre um serviço como está e um serviço de maior excelência é pequena. Às vezes o que precisa ser feito sim, estar ao alcance da direção, da unidade ou da administração central. Então, é isso. Acho que é mais uma questão de construir um espaço de diálogo. Ao mesmo tempo, quando eu olho para os dados dos cursos do IP, o que me chama a atenção? Primeiro, e no ENAD, o desempenho saiu 5 para todo mundo, né? Então, isso está mostrando que o desempenho bruto dos estudantes de psicologia da UNB parece estar confortavelmente, é por minha conta, pode estar ali no limiar também, tá? Eu não vi, mas parece estar confortavelmente acima da média nacional. E tá tão confortavelmente acima que até quando faz aquela subtração do IDD, o desempenho fica em 4, né? Que é um valor bastante elevado. Em geral, os cursos da UNB têm 3 no indicador IDD. Ao mesmo tempo, então, assim, e o CPC, que é essa primeira nota que o curso recebe, que é quase automático, que ele é prova e alguns indicadores que não tem a visita em loco, ele está 4, quase 5. Agora, o que me surpreendeu, e que é um pouco diferente do que a gente tem observado no espaço da UNB, é que quando a visita em loco é convocada, tem aí uma diferença de tempo, né? Parece que ela é anterior, né? Mas quando ela é convocada, a nota é mais baixa. Isso eu nunca vi acontecer na Universidade de Brasília até hoje, nessas visitas que a gente tem feito. Via de regra, quando um curso recebe uma visita, ele tem a visita em loco e o conceito preliminar, o conceito de curso da visita em loco, ele é ou igual ou superior ao preliminar, né? E aqui, por conta de uma avaliação muito negativa do projeto pedagógico de curso e da infraestrutura, os cursos de psicologia foram prejudicados. E também preciso sublinhar que a infraestrutura é sempre a mesma, né? Então, vocês também residem no ICC, né?
Eu digo assim, a gente estuda UNB. Então, assim, quando a estrutura tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Não, Eu sou da física. não é a A mesma. física é uma catástrofe. Parece que jogaram uma bomba lá há 20 anos atrás e esqueceram. Lá chove dentro do laboratório. Então, assim, eu estou chamando a Aqui também. atenção disso, também, porque, assim, a depender de como essa infraestrutura que aparece aí como nota, é importante a gente perceber que há geralmente uma distância entre a infraestrutura tal como ela é e a infraestrutura tal como ela é percebida. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma reunião na Faculdade de Direito. E a Faculdade de Direito, do ponto de vista infraestrutural, é muito boa, assim, na média da universidade, né? Só que para o espaço típico dos cursos de direito, em que é muito comum que as pessoas vão de terno para as organizações, para os tribunais, tem um ar-condicionado central fantástico. Então, eles chegam num espaço como o espaço da UNB e acham que o espaço está muito precário, né? E, ao mesmo tempo, no Instituto de Física, até onde eu sei, a gente não sofre de tantas dificuldades de infraestrutura, melhor, objetivamente temos, mas a nossa avaliação não é tão ruim. No Instituto de Química, que tem um prédio novo fantástico, eles tiveram uma uma avaliação de infraestrutura muito ruim, porque para os avaliadores era essencial que os professores não tivessem gabinete dentro dos seus laboratórios. O que eu estou falando, então? Estou querendo chamar a atenção que para que essa nota apareça ali, aquela nota baixa, porque ela está muito baixa, está muito abaixo da média da universidade. Ela é construída. Ela não é só você colocar as cadeiras, arrumar as paredes e tampar e acabar com as goteiras. Ela também demanda uma certa construção, que é uma construção até um pouco política, que se faz junto com os avaliadores. Ela é percepção, ela é isso, entende? Então é importante. Já aconteceu na história da nossa instituição de cursos serem muito mal avaliados do ponto de vista da infraestrutura, porque os atores, e às vezes atores da própria instituição, professores, né, fizeram na visita em loco aquilo que a gente está dizendo que os estudantes de graduação não devem fazer no ENAD, que é começar a reclamar as suas insatisfações dos avaliadores externos, sem se dar conta de que a função do avaliador externo aí é atribuir a nota do curso. E se os professores do curso que estão recebendo os avaliadores externos estão convencidos de que a infraestrutura é ruim, que avaliador externo vai dizer que ela é boa? Então, assim, é isso, quero dizer, tem uma dimensão que é a avaliação, ela trabalha com percepção. E vocês, no Instituto de Psicologia, sabem isso muito mais do que a gente da física, né? É importante construir tanto objetivamente o espaço da instituição, né? Trabalhando para que venham reformas, lutando por recursos junto à administração central, e também construir essa percepção, né? Para que a avaliação reflita a qualidade do nosso trabalho. Porque, sobretudo quando o assunto é o Instituto de Psicologia, eu acredito que não há dúvida, né? Pela história que o Instituto de Psicologia tem, o Instituto da Universidade de Brasília, né? É um instituto particularmente distinto no espaço, no campo da psicologia nacional. E é muito importante que a nossa nota reflita essa distinção. Eu queria... Duas questões que eu queria colocar, já faz um tempinho que eu pedi para falar, é o seguinte: em relação à avaliação do ENAD, eu tô assim, a minha percepção é que a nossa avaliação in loco vai ser da licenciatura. E eu não sei se o ENAD vai ser da licenciatura, se vai ser do psicólogo. Bacharel a gente sabe que não tem mais. Então, assim, seriam essas duas categorias da graduação de psicologia que a gente teria avaliação. Então, assim, se essas duas... E aí, a minha reflexão é o seguinte: se essas duas elas são questões importantes, né? Ixi, tá dando um eco aqui, não tá? Essas duas questões são importantes, porque pensar essas duas questões são importantes, porque não sei se daria para fazer a mesma coisa. Talvez a gente tivesse, se são grupos diferentes que vão ser avaliados, a gente vai ter que fazer ações também com grupos diferentes. Pode ser até a mesma ação, mas a gente teria que fazer ações com grupos diferentes também, talvez focado também na ação que for ter, né? Assim, se é uma visita ou se é do ENAD, né? Se é o ENAD da psicologia psicóloga.
A outra questão, professor Paulo, é assim, sim, nós estamos no ICC, só que lá no ICC mesmo, a gente já tem cursos que estão numa situação muito melhor que a nossa. Então, em termos de estrutura, talvez a química seja igual a nossa, porque é aqui em frente, em frente, né, da gente. E realmente a gente está, quando a gente visita os outros cursos, a gente vê que a gente está numa situação realmente muito, muito pior do que os outros cursos, entendeu? A gente já falou isso para o Danilo. O Danilo veio aqui em relação à questão da nossa visita em loco, ele já veio aqui já tem 1 mês, 2 meses mais ou menos. A própria reitora teve aqui, né? Porque é um problema que para nós é bem grave, assim, porque não é. Porque tem a questão da percepção, sim, mas tem uma questão de você comparar, de você olhar e comparar uma percepção que não tem o que você discutir, entendeu? Quando você vai para os locais, que você vai para as salas, e aí o que a gente fez foi, o que a gente está pensando em fazer, uma ação em relação a isso, tanto que já está sendo feita pela própria diretora, professora Inês, a gente está fazendo uma ação em relação com a infra, com o Augusto, né, com o Danilo, para a gente ver se a gente tem uma melhora na estrutura, porque realmente a nossa estrutura ela condiz com o resultado do ENAD. Ela é uma das piores estruturas que nós temos. Fabrícia, acho que ficou mudo. Voltou? Voltou, agora voltou. Uhum. Porque, assim, tem algumas questões que são questões, assim, muito graves. Por exemplo, vidro quebrado, que tem 3 meses que a gente pede para arrumar e o vidro vai cair em cima da cabeça de qualquer aluno ali. Então, você está sendo generosa, né? 3 meses não, são quase 1 ano e meio pedindo. Então, assim, não é coisa assim de ter uma sala bonitinha com florzinha. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas realmente e estruturalmente muito precárias. Então, essa situação, como você falou, Paulo, de que a água cai dentro do laboratório, agora que eu acho que nós conseguimos resolver a situação de um dos nossos laboratórios, que é o LIPSE, que todo ano a gente gasta um horror de dinheiro para pagar, para tentar passar por cima de mofo, de bica de água que cai dentro do laboratório. Então, assim, a avaliação do ENAD não está errada. Essa é uma questão, entendeu? Então, eu acho que a instituição também tem que estar a par disso. Não adianta a gente, porque a gente está fazendo essas ações e ainda assim, mesmo a reitora tendo vindo aqui, mesmo o Augusto tendo vindo aqui, o Danilo, a gente ainda não viu mudanças efetivas. Então, assim, isso já tem uns 3 meses, né, Inês? 3 meses que ela veio aqui, mas essa queixa ela começou há 3 anos exatos, faz agora em dezembro, quando a gente assumiu a direção. Tem 3 anos que a gente está tentando fazer com que essas condições de infraestrutura sejam, de fato, algo priorizado pela instituição. Então, não é questão de percepção, é uma questão de você... Não é só percepção, é questão visual, quase. É a percepção visual mesmo, não é a percepção psíquica. Né? É uma percepção... né, de você achar que é assim, entendeu? É que você entrar aqui dentro, você vai ver. Não tem jeito de não ver. Deixa eu registrar, então. Eu falei a partir do que eu imaginei, porque eu não conheço a realidade do Instituto de Psicologia, e é para isso que a gente vem, para poder conversar com vocês e conhecer a realidade. Essa realidade é muito... Só terminar a apresentação, pessoal. Ele não terminou. Talvez, só para, então, deixar uma... O que a gente talvez possa fazer, né? Porque isso demanda de liberação de recurso e é uma negociação feita com a administração central. Se vocês quiserem, eu posso acrescentar, enquanto presidente da CPA, algum tipo de parecer destacando a urgência dessa reforma, porque, de fato, essa é a avaliação, essa está entre as avaliações de infraestrutura mais baixas que eu já vi aqui. E deve ficar pior, você sabe por quê? Porque isso foi em 2013. Nós estamos em 2023. Isso tem 10 anos. E não houve nenhuma ação mais contundente em relação à estrutura do IP para a melhoria. Então, claro que em 10 anos a situação está pior, porque tem mais desgaste, porque tem mais outras coisas que foram acontecendo.
né? Vocês também não tiveram reforma no Reúne, então, pelo que eu estou entendendo. Não. Ah, então vocês estão como a gente. Não, vamos junto. Vamos junto. Então, Deixa o a Delano continuar. avaliação não Vamos está continuar essa errada. conversa. E não é Não, questão não de está. percepção. É uma avaliação muito fidedigna. Entendi. Vamos Infelizmente. construir essa priorização aí das reformas do Instituto de Psicologia. Certo? Gente, deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Então, do relatório, professores, aqui trouxe algumas questões, tá certo? A primeira com relação aos PPCs dos cursos, tá certo? Tanto bacharelado como licenciatura, no caso aqui, com relação à estrutura curricular, com relação a objetivos, carga horária. Como a professora falou já, ele já está tendo modificações, né, no curso, um dos PPCs, e possivelmente o outro também vai ter que sofrer modificações para se adequar a essas questões também. Aqui ele faz um comentário, que eu não sei se já foi sanado, com relação à integração da licenciatura à rede pública de ensino. E aí tem que ter atenção com isso, porque isso é cobrado novamente nesse instrumento de agora. Se não foi sanada essa questão, ela vai ser recorrente novamente agora. Tá? Terceiro ponto, com relação ao NDE, imagino que o NDE, naquele momento, 2013, estava começando a se consolidar, tá certo? Com a maioria dos cursos estava nessa situação, e agora deve ter uma atuação diferenciada já. Essa garantia com relação à experiência mínima de educação básica, isso é mais para o curso de licenciatura, tá certo? Isso é uma cobrança de forma genérica para curso de licenciatura. Isso acontece muito na universidade, porque a gente, de forma geral, a nossa tabela de avaliação valoriza muito mais as publicações e outras questões do que a experiência docente na educação básica. E aí, na hora que a gente contrata, depois eles questionam que os professores não têm experiência na educação básica. Com relação ao espaço de trabalho, espaço da coordenação, isso é recorrente na universidade e muitas unidades conseguiram sanar essas questões, tá certo? Mas, pelo que vocês colocam aí, isso no IP pode ser um problema, tá certo? Com relação a esses espaços adequados da coordenação e dos professores. Ele fala aqui, naquele momento, com relação ao laboratório de informática, tá certo? Não sei se isso foi sanado. E ele pede uma atualização e revisão da INDE da bibliografia básica complementar. Hoje, quem garante se você tem a bibliografia básica complementar adequada para o curso já é o INDE, não é mais aquela consulta que era feita na biblioteca anteriormente. Então, é o INDE que faz um relatório indicando se está adequado ou não, tá certo? O funcionamento de bibliotério, tá certo? Não sei como está essa questão. A questão do comitê de ética, naquela época, 2013, estava se estabelecendo com, acho, o comitê de ética da CHS, né? E agora ele já está estabelecido, então já tem uma vinculação a ele, tá certo? E a questão da acessibilidade, que também é uma questão recorrente da universidade. Algumas unidades conseguiram sanar essas questões. Não sei como está isso dentro do IP. Então, como eu disse, essas são as colocações feitas em 2013. Algumas podem continuar vigentes, como vocês colocaram, outras já devem ter sido sanadas. Então, professora, quando você perguntou a preparação para a visita, olhar para esses pontos é fundamental, porque são pontos que foram indicados no relatório, tá certo? Certo, obrigada. Aí a gente parte para uma análise que a gente faz para complementar para as unidades acadêmicas com relação à pós-graduação, tá certo? No caso da pós-graduação, o que a gente coloca aqui? A gente quer ver como que está a inserção dos professores daquela unidade na pós-graduação. No caso de vocês, a inserção de vocês é muito boa, né? Eu tenho mais de 80% dos professores atuando em cursos de pós-graduação, tá certo? Então, geralmente, como está de 50 para cima, é interessante. Vocês estão com mais de 80. Então, a inserção é muito boa. Em algumas unidades, a inserção dos professores tem sido baixa, por critérios, às vezes, que colocam o professor fora da pós-graduação ou por desmotivação do próprio professor. Então, para discutir um pouco dessa unidade. Não é o caso de vocês, tá certo? Com relação à produção acadêmica também, a nota de vocês já foi boa, né? Em 2013, foi nota 5. E aí, aqui do lado, tem uma tabelinha que mostra como que o INEP faz essa avaliação. Então, para ter o conceito 5, eu tenho que ter pelo menos metade dos professores com, no mínimo, 9 publicações. E aqui vocês estão com mais da metade dos professores tendo mais do que 9 publicações. Então, está dentro do esperado. No caso de uma avaliação, a nota irá continuar 5, tá certo? Aqui, a gente faz uma comparação entre os cursos de pós-graduação da unidade acadêmica, tá certo? Com outras unidades, outras instituições públicas. Aí o interessante aqui qual que é? A gente está comparando com instituições que estão com avaliação de IGC superior à nossa.
com as notas superiores às nossas, e ver como que a nossa pós-graduação está contribuindo ou não para isso. A gente está utilizando os dados da quadrenal de 2017 ainda nessa apresentação, porque quando foi feita essa análise, foi feita em 2022, eu não tinha as notas recentes que saíram. Então, se algum curso de vocês estiver com nota diferente, é justamente porque eu estou utilizando dados do ano passado ainda, tá certo? Eu não tenho usado, esse ano saiu agora, e agora que a gente vai fazer análise para isso, tá certo? Então, aqui eu tenho os cursos do IP de mestrado, tá certo? Tenho cursos nota 6, cursos nota 5, cursos nota 4, não é isso? E aí que eu tenho com relação aos matriculados, porque na hora que ele vai fazer o cálculo para o GC, ele leva em consideração não só a nota do curso, como também o número de alunos matriculados. Então, tem 2 cursos aqui bem colocados, tem cursos que estão na nossa frente, mas tem cursos que estão bem colocados, com nota 5, com possibilidade de crescimento. Não sei se esses 2 cursos, o de Psicologia Clínica e Cultura e Desenvolvimento Escolar, se na última avaliação já subiram suas notas. Mas, de forma geral, muitos cursos nossos, que foram 5 na quadrinal 17, subiram suas notas na quadrinal de 22, tá certo? Não sei se foi isso que aconteceu com os cursos do IP. A mesma coisa aqui para o doutorado, tá certo? Então, novamente, eu tenho a comparação com esses cursos, e aí tem a nota que vocês estão posicionando. É mais para vocês entenderem como que vocês estão dentro da área, tá certo, de vocês, em comparação com outros cursos que estão ocupando o mesmo nicho, ok? Bom, é isso. Essa é a apresentação. Se vocês quiserem mais dados, mais detalhamentos, vocês podem entrar em contato conosco. E agora a gente abre para as perguntas. Vou parar de compartilhar aqui. A professora Fabrícia está inscrita. Não, eu esqueci de abaixar. Peraí. É daquela outra vez ainda. Desculpa aqui. Foi. Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade das perguntas. Primeiro, agradecer imensamente, né, a apresentação. Eu acho que a gente não tinha, claro, tinha muita curiosidade sobre o que iria ser apresentado, mas, ao mesmo tempo, não tinha, eu acho que, a partir aqui da coordenação de graduação, que fomos, né, somos novos aí nesse trabalho, foi muito importante para mim, acho que me situou muito, eu estou na presidência do NDE, e queria fazer essas perguntas também. A gente tem um NDE que funciona regularmente, que tem as datas, está tudo assim relativamente organizado, né? Mas eu queria que, se vocês podem me contar um pouquinho das experiências de vocês com reuniões prévias à avaliação, qual seria, eu acho que o professor Delano já falou, que com base naqueles pontos que a gente deve eleger aí quais são as prioridades. Então, nesse momento, eu vislumbro a questão das bibliografias, que eu acho que é uma situação talvez até urgente, já que é o NDE que faz essa avaliação, e a revisão do PPC, e sobretudo o PPC de licenciatura, porque o PPC do psicólogo nós acabamos de aprovar aí no CIP, e já está indo para a Câmara Técnica. Tem alguma outra recomendação na experiência de vocês, em que a gente possa, assim, otimizar ao máximo esse trabalho com o NDE, com também o nosso colegiado, em relação à visita, pensando aí né, já que vocês dão esse tipo de informação para vários cursos, só para a gente pensar como a gente pode, né, otimizar ao máximo as nossas reuniões e os nossos objetivos daqui até a visita. Professora, de forma geral, os avaliadores eles estão utilizando muitos documentos que são produzidos pelo INDE e pelo colegiado. Na formato de relatório, de análise, que são feitos por dados divulgados na universidade. Então, por exemplo, a bibliografia é um relatório que o INDE produz. Análise dos egressos, do perfil de egresso. É importante que o INDE se aproprie desses dados, tá certo? Na página de avaliação da universidade tem o perfil dos egressos. É interessante vocês dar uma olhada para mostrar justamente como que isso está relacionado com o PPC de vocês e que vocês estão preocupados com isso. É muito importante que os dados de avaliação, de autoavaliação dos cursos seja apresentado para o INDE e para o colegiado, porque eles vão perguntar assim, se o grupo de professores se apropriou, de alguma forma, dos dados de avaliação, de autoavaliação do curso de vocês. Então, e é isso tudo documentado, via ata, via relatório, tá certo? Porque eles pedem essas comprovações documentais. A visita hoje é uma visita em loco virtual, né? Eles não vêm mais, eles fazem essa visita em loco, mas através de acesso remoto, tá certo? Mas eles pedem essas documentações. E uma coisa que eles têm solicitado com muita frequência, e aí talvez vocês possam solicitar esses dados com antecipação,
é com relação aos dados de ingressantes nos cursos de vocês, as taxas de evasão dos cursos de vocês, tá certo? E as questões de retenção, se for possível. Então, eles têm perguntado muito isso nas últimas visitas, e é um dado que, assim, às vezes o curso não tem mesmo. E aí, se precisar, é a DAE que disponibiliza isso para vocês, é só vocês entrarem em contato, solicitarem isso, que a gente pode fazer esse tipo de coisa para vocês. Mas a maior sugestão que eu dou é justamente essa. O NDE e o colegiado têm que produzir documentos. E assim Ótimo. está tudo documentado, fica mais tranquilo, tá certo? Excelente. A gente, na verdade, se concentrou muito agora para o PPC do psicólogo, então todas as datas de 2023 foram relacionadas à organização dos documentos que precisavam ir acompanhar o PPC, que foram os regulamentos do curso, também de estágio, TCC e depois o estágio, TCC e extensão. E o regulamento do curso. Então, a produção de documentos foi, assim, exaustiva, mas agora, até inclusive, a gente tem reunião na segunda-feira, estou enviando a convocação há pouco, já pedi para incluir a questão do ENAD, e a gente, então, a partir de agora, pode, então, fazer a partir do relato da avaliação, tomar também essas decisões, né, até a vinda deles. Então, acho que é um tempo suficiente para a gente produzir documentos e produzir também as atas mostrando o nosso investimento, né, principalmente em relação aos pontos já abordados na avaliação. Mas eu acho que é isso, quero saber se é possível ter o daqui para frente, né, vinculado a esse investimento, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Conte conosco nessa atividade. É o papel da DAE fazer isso, tá certo? Auxiliar esses processos de avaliação. A CPA sempre nos ajuda também nesse processo, tá ok? E basta solicitar, que a gente organiza. Algumas unidades acadêmicas têm solicitado auxílio para a preparação de algum instrumento de avaliação, algum instrumento de acompanhamento. Eu sei que a psicologia é bem forte nessa produção de instrumentos, tá certo? Mas se precisar de algum tipo de ajuda, a gente pode ajudar também, tá certo? Claro, Não claro. sei se o Paulo quer falar. Eu queria só perguntar se essa solicitação é feita por SEI, como que é, assim, a solicitação desses dados, que para mim é bem importante. A quem eu Sempre por dirijo? SEI. Por SEI, Sempre tá por certo. SEI. Então, Tá. ok. Obrigada. Para dar algumas ideias também, na linha disso que o professor Delano está colocando, o contato que a gente, tanto da CPA quanto da DAE, tem com as unidades, ele não se limita a essa reunião. Essa reunião ela é um motivador para que a gente se encontre outras vezes. Para dar um exemplo muito concreto, o SEAD estava protagonizando recentemente um processo de recredenciamento da Universidade de Brasília para os cursos de educação à distância. Por razões que eu não sei quais são, porque essas avaliações elas acontecem de muito em muito tempo, e a história até se perde. Mas, por razões outras, a Universidade de Brasília recebeu nota 3 no seu credenciamento lá na origem, há década atrás, né? E a gente, enquanto instituição, estava muito mobilizado para isso, sobretudo os colegas do SEAD. Nesse contexto de estar comprometido e interessado, né? Que o SEAD estava interessado que esse referenciamento viesse com a nota que refletisse a qualidade do trabalho deles, eles movimentaram vários personagens e foram eles que nos procuraram, marcaram 2 reuniões com a CPA. Então, essas reuniões de sensibilização, elas aconteceram com a gente. Eles marcaram uma reunião online com discentes, docentes, coordenadores de curso, de todos os cursos EAD da universidade. De repente, eu chego na reunião e tem muitas dezenas de pessoas na reunião, porque a diretora do SEAD, assim, tinha mobilizado. Então, foi uma movimentação que veio dela, entende? Isso é sempre possível. Então, porque nós temos um plano de trabalho que prevê uma visita trienal. Obrigatoriamente, a CPA, aí não Delano e eu, visitará o IP daqui a 3 anos. Mas até lá, a nossa interação pode ser muito próxima, tanto do ponto de vista dessas pesquisas, da gente, porque tem muita coisa que já está feita, a gente pode ajudar o Instituto de Psicologia a se apropriar desses dados, a gente pode fazer ações de sensibilização conjunta, é só nos demandar via SEI, e a gente se organiza para que aconteça. Uma outra coisa que é possível fazer, agora não sei, preciso checar até com o professor Delano, porque ele parece que essa ficha de avaliação estava em vias de atualização, né?
Mas uma coisa que assim, é bom saber se ela vai mudar daqui a, sei lá, 3, 4, 5 meses. Se não for esse o caso, é super interessante que o NDE se debruce sobre a ficha de avaliação que os avaliadores externos vão entregar, porque ela é enorme, ela é cheia de critérios. E no momento da avaliação, nesse momento que já não é mais o momento da construção. Então, uma coisa é esse momento que é o momento político do dia a dia, de construir a instituição, de atualizar a infraestrutura, melhorar o curso realmente, né? Melhorar o PPC. Essa é a nossa vida, sei lá, 364 dias por ano. Mas tem um dia que é o dia da avaliação. Nesse dia a gente se organiza para que o avaliador veja a melhor versão do nosso trabalho, né? E esse dia também precisa de uma preparação, sabe? Então, ter mais docentes na unidade, sobretudo docentes posicionados em espaços de tomada de decisão, que conhecem e dominam o instrumento de avaliação externa, é muito estratégico para que as decisões sejam tomadas de maneira rápida, efetiva, e no sentido de fazer com que a qualidade do nosso trabalho seja cada vez mais visível. É isso. Ótimo, Paulo, mas eu até quero... se a ficha não vai mudar, porque pode ser que a ficha mude, tá? Isso, eu queria perguntar sobre isso. Desculpa até o fato de ser tão leiga em relação a esse instrumento. Onde que ele está disponível hoje para que eu possa já antecipar essa leitura? O DEG tem, Silvinho. O Danilo tem. O Danilo mesmo que eu peço, né? Tá, o Danilo já é o meu consultor para tudo. Vou incluir mais isso na demanda com ele. Obrigada. Ele, inclusive, eu não sei se ele me mandou, mas ele tinha ficado de me mandar. Eu posso procurar aqui se ele me mandou esses critérios de avaliação da psicologia, porque cada área é de um jeito também, né? Essa ficha de avaliação, se não me engano, é a ficha de 2017, né? Eu acho que é mais atual, de 2017. É a última ficha de avaliação. Ela vai sofrer uma mudança agora, tá? Assim, já está aprovada a mudança, mas não saiu o documento ainda. Mas aí esse documento é interessante dar uma olhada, porque eles têm os critérios justamente, e é bom dar uma comparada com o que foi feito com a ficha anterior, porque aí os critérios mudam, né? Até a gente tem uma análise dessa comparação entre as duas fichas, posso até te passar depois, que é interessante você ver assim, como que mudou o critério e aí como que eu posso me adequar a essa nova mudança desse critério, tá? Se puder me mandar também, Delano, eu vou ficar muito satisfeito. Tá, só deixar. Já incorpora nas nossas reuniões aqui, vai ser muito bom. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma questão? Não, Paulo e Delano, queria agradecer imensamente, né? Assim, eu acho que, na verdade, foi uma clareza também sobre os processos, né? E é isso, né, que a Silvia falou, né? A gente, às vezes, quando a gente está na gestão, às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não tem muito, né? Temos que pegar essas histórias todas, né? E, assim, muito legal. E eu queria saber se a gente também pode entrar em contato com vocês para uma próxima reunião, para a gente apresentar. A professora Silvia pediu que a gente pudesse, né, remarcar uma nova reunião para a gente poder falar especificamente de alguns planejamentos, algumas estratégias que a gente está pensando aqui no WhatsApp. Aqui já fizemos várias considerações, porque são dados que nos movimentam muito, né? Assim, porque a gente fica, né, querendo chegar logo no 5 e saber como que a gente pode fazer isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Paulo, Delano, muito obrigada a toda a equipe do DPO, tá? Da Denise, que tem nos ajudado. Acho que a Juliana também queria falar. Obrigada, gente. Professora Juliana, isso. Oi, boa tarde. Muito obrigada a vocês aí, tanto pelo trabalho, né, que é mais um aí, né, Paulo, nos nossos afazeres, Delano, e que é essencial para que a gente possa crescer, né, para que a gente possa melhorar os nossos cursos. Eu sou coordenadora de um dos programas de pós-graduação aqui do IP, e eu queria saber especificamente dos cursos de pós-graduação, porque eu acho que em outros anos houve também apresentação, acho que de dados, eu acho que foi pelo DPO, inclusive com análise dos dados da RAIS, especificamente dos cursos de pós-graduação. Eu queria saber como que está isso, né? Se isso permanece, se vai haver um momento para a gente discutir esses dados também. Professora, sim, existem esses dados, a gente continua fazendo o perfil de egresso do pós-graduando, tá certo? Eles continuam disponíveis lá no nosso site de avaliação.
Nós temos outras análises feitas na pós-graduação, só que a gente não consegue trazer tudo para a mesma reunião. Então, a gente teria de marcar um outro momento nosso para a gente poder conversar, mas nós temos uns dados interessantes e a gente está fazendo agora análise dos relatórios dessa última quadrienal para comparar com o da quadrienal anterior, ver como que foi a evolução dos cursos da universidade. Então, assim que a gente terminar essas análises, a gente vai tentar marcar com algumas unidades acadêmicas para poder conversar. Não vai dar para ser uma avalia, porque já é muita coisa, mas a gente vai ter que marcar um momento específico para pós-graduação. A gente continua fazendo sim, tá? Ah, então ótimo, já coloca a gente aí na lista também. Tá bom. Acho que sou eu, né? Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente, foi uma aula para nós, que estamos também querendo acertar, né? E eu gosto bastante dessa forma como vocês adotaram, que muito mais que uma visita, né, do que uma eu acho que é realmente a ideia de uma avaliação formativa, né, que está a serviço da regulação da qualidade de curso que a gente quer mesmo oferecer para os nossos alunos, para a sociedade. Então, combina muito, está muito alinhado com a perspectiva que a gente tem aqui, né, que é também de assim, ter uma abertura completa para a nossa autorregulação, para a gente realmente pensar na avaliação como esse momento de, né, uma oportunidade riquíssima da gente ampliar, né, a nossa forma de trabalhar mais em consonância com tudo aquilo que está sendo, na verdade, colocado como parâmetro, mas pensando que isso é para o nosso eu acho que assim o curso ganha muito com isso. E eu queria agradecer também a presença, além, né, do Paulo e do professor Delano, que explicaram brilhantemente. Eu preciso dessa reunião gravada para pegar essa minha. Eu acho que eu tenho que ouvir umas 3 vezes para eu poder reproduzir alguma coisa assim, com 10% dessa fidedignidade, mas também agradecer aos meus colegas que estão aqui, porque aqui tem várias pessoas que são da NDE, são das representações, são do CIP, então tenho certeza que os colegas que estão aqui vão, assim, do CGE, estou vendo aqui a lista e vendo quanto que estamos aqui presentes nesse momento, assim, vários de nós com muitas representações, com muitas oportunidades de multiplicar, né, o que discutimos aqui hoje. Então, dizer que eu com certeza vou ser uma pessoa que vou incomodar bastante vocês aí, seja por meio do SEI, seja por meio do pedido de reunião, seja pelo Teams lá querendo alguma confirmação, mas tenho certeza que também vou ser muito bem orientada por vocês, então por isso já justifica aí o tanto de pedido que eu vou fazer, tá bom? Muito obrigada e um Boa tarde, professora. ótimo final de semana para vocês. Obrigado. Obrigada, Silvia. Acho que tem mais alguém aqui, né? Acho que foi a Laércia que queria falar. Laércia, é isso? Uhum. Oi, pessoal. Eu estou aqui me virando com essa máquina, ela desligou, eu liguei de novo. Mas eu queria agradecer também todo esse momento nosso. Que chique, que lindo que a UNB nos visita desse jeito e traz vocês com um banco de dados, né, tão bonito. E acho que foi Paulo que disse, porra, que é isso? Os caras visitam a gente da nota ruim, né? Então, eu vou dizer para vocês, sabe o que eu fico pensando? Que pode ter aspecto político, às vezes, contra a UNB. Porque quando essa visita foi feita para nós, gente, foi um caos, um caos. A equipe do IP, a própria equipe de professores ficou indignada, às vezes, com postura, com perguntas, né? E aí a gente entrou com carta, comentando sobre essas dificuldades. Foi um momento muito delicado, horrível, que a gente tinha que ser ético com quem não foi ético, que nos visitou, né? E, ao mesmo tempo, avançar, porque veja que a gente levantou nota ruim, que vocês estão vendo aí na avaliação em loco, para a licenciatura. Então, a licenciatura nossa não era uma força que elas botaram aí no papel, né? Que era ruim e tudo mais, mas elas também tinham posturas muitíssimo complicadas. Vocês não têm ideia como eles foram recebidos, com banco de dados, com elegância da nossa parte descrevendo tudo, incluindo, né, assim, reflexões amplas, mas elas não tinham muita disposição, não. Então, eu queria deixar esse relato. Às vezes, eu fico vendo que, às vezes, atropela a gente uma visão política, né? A UNB, ela tem um caráter revolucionário que incomoda, né? Ainda bem que agora a Universidade do ABC
vai copiando muito do Darcy e da UNB, e o revolucionário nosso vai indo para outro canto também. A outro comentário que eu queria fazer com vocês dois é de, se vocês puderem e tiverem pernas para estarem em colegiados, a gente queria convidá-los depois para o colegiado de pós-graduação em Ciências do Comportamento. Eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, ou vocês podem vir até nós, ou nós, eu com mais uma pequena equipe, podemos ir até vocês para uma reunião rápida, mas num bate-bola que pode ser muito rico, porque, concluindo, que me pega muito nesse momento, né? Nós estamos fazendo a nossa autoavaliação, o que nós já escrevemos para a CAPES na última avaliação, e o que nós escrevemos que seria planejamento estratégico. Então, agora é a hora de dizer, olha, o que fizemos, o que estamos mudando, mas aparece muito nos documentos da CAPES autoavaliação institucional. E isso passa por PDI, passa por vocês. Então, é a hora de vocês me ensinarem, nos ensinarem, porque pode ser comigo, com Juliana, para não ser só num colegiado, ser com mais colegiados, né? E a gente, então, falar um pouquinho desta parte, a autoavaliação institucional, no que cabe após. Aí alguém responde assim para mim, às vezes, no cenário nacional, Laércia, é o que está no PDI, continua sendo amplo. O que vocês estão vendo de alta avaliação institucional? Então é isso, a gente fica aqui que nem menino com pirulito na mão, pedindo eu também, né? Então, parabéns à nossa direção do IP, toda a equipe que está aqui trabalhando, tem colegas meus aqui do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, a professora Raquel Nunes foi uma grande coordenadora de graduação, eu fui coordenadora 5 anos de graduação, então eu acho que o nosso curso é um curso que cuida muito do aluno de graduação. Eu queria terminar com um relato para vocês de um pai da USP. Uma vez um pai chega do meu lado com um aluno, como eu fiquei coordenadora 5 anos, então ele diz, Laércia, diz para ele, o menino tem 2 metros, Laércia, você está vendo que homem bonitão ele é? Mas não é um homem bonitão para viver sozinho ainda não, Laércia. Converse com ele, eu estou querendo que ele te entenda. Aí o menino contou o sonho, né, de morar sozinho. Eu disse, poxa, que barato, é isso mesmo, esses sonhos impulsionam. Mas veja, aí fui conversando com ele alternativas, dele primeiro não morar tão sozinho. E aí, quando eu terminei, depois de 1 hora, o pai da USP, que é um colega nosso da USP, responde para o menino, para o filho, olha aqui, lá na USP não tem isso não, tá? Então, o Instituto de Psicologia, ele tem uma tradição que a gente tem que escrever na testa. Eu acho a coisa mais linda, que é a tradição de muita preocupação com o projeto pedagógico de curso e com os nossos alunos. Então, aquela coisa muito conversada, muito orientada, né? E eu queria deixar esse relato para vocês, né? E termino com choro, né? Nós estamos aqui tentando vitalizar nossos laboratórios do Departamento de Processos Psicológicos Básicos e a UNB, lá atrás, Paulo e Delano, lá atrás, a UNB virou para nós e disse assim, olha, vocês compraram um refrigerador de laboratório de subsolo de milhões, que não está funcionando. Então, gente, nós vamos ter que ficar 3 meses em reforma. Nós ficamos 5 anos fechados. Isso foi uma faca no peito dos professores do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, experimentalistas de nome internacional, sabe? E a gente sofre horrores. Depois veio a pandemia. Então, agora a gente quer botar vigor no laboratório. Botar vigor no laboratório é duríssimo. Com que dinheiro? Né? E aí a gente pergunta, vamos botar aqui agora um ar-condicionado. A resposta da UNB é, o ICC não aguenta mais nenhum aparelho de ar-condicionado. Peraí, se o ICC não aguenta aparelho de ar-condicionado, ele não aguenta também tomadas. Então, veja, a gente precisa do nosso prédio de psicologia, que já foi falado lá atrás. Então, eu queria terminar minha fala dizendo o seguinte, é fundamental que uma direção de IP
uma chefia nova de departamento, converse com os outros coordenadores, né? Então, Raquel Nunes está aqui, é uma história nossa, né? Silvia todos que estão aqui. Mas é muito importante recuperar a história e lutar pelo nosso prédio. Não dá mais, né? Então, eu deixo aqui esse relato choroso para vocês. Eu fui chefe nos últimos 2 anos para trás, fiz 33 reuniões sobre laboratório com o CT Infra, com a reitoria, e quando a reitora disse, bom, gente, então vamos construir isso aqui e jogar no chão. A gente queria chorar na frente dela. Não, pelo amor de Deus, não, vamos para o plano B. Só que plano B é muito complicado. Então, a gente deixa aqui, Paulo, aquilo que você surpreendeu, né? Poxa, o relato de vocês, que vocês estão tão impactados com equipamento. Nós precisamos de geradores, um gerador potente de milhões instalado no nosso jardim, para a gente fazer defesa, para a gente falar com o exterior, para não cair energia. Então, isso é o mundo do século XXI. Então, eu acho que a gente tem que conversar mesmo em milhões, em laboratórios que a gente quer que funcione, em prédios, né? Recuperando uma história que a gente tanto conversou. Então, eu deixo aqui meu abraço para todo mundo, que eu vou ter que sair, e agradeço do fundo do coração, inclusive esse espaço de desabafo aqui agora. Viu? Obrigada, Delano, obrigado, Paulo, obrigada, professora Marinês, professora Silvia, todo mundo que está aqui escondidinho. Um abraço grande. Obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigada, Laércia. Só um comentário, só para fechar um comentário meu aqui. Professora, se quiser marcar com relação à pós-graduação, algumas unidades acadêmicas marcaram uma reunião específica com os coordenadores e o pessoal da DAE. Aí, se quiser marcar junto com a CPA, a gente pode só agendar essa reunião, tá certo? Tá ótimo, obrigada, Delano. Vou fazer isso, porque a gente faz os 4 programas juntos. Nós temos 4 programas aqui, né? E aí a gente marca e podemos ir todos juntos, né, Ju? A CPA tem interesse em participar. Está gravada essa reunião, também a gente vai consultá-la, porque é importante a gente se rever e poder revisitar os itens aqui, né? E, bom, obrigada por essa oportunidade também. Vamos estar em estreito contato aí com vocês, com certeza. A gente quer mostrar nosso melhor ângulo, esconder os nossos piores, mesmo que seja impossível. Para foto, né? A gente, ao longo do ano, a gente trabalha o que está ruim. Mas na hora de tirar a foto, a gente escolhe o melhor ângulo. Mas a gente já está queimando o nosso filme, já com a reitoria, de tanto passar né? Enfim, mas é isso. Prezadas, olha, para registro dessa conversa, eu levo principalmente um conhecimento mais preciso e menos do imaginário, né? Da realidade do Instituto de Psicologia, e entendendo que, pelo que eu estou ouvindo, a realidade de vocês é muito parecida com a nossa no Instituto de Física, né? E eu acho que é bom saber que a gente se entende, é bom saber que tem outras pessoas, outras unidades na universidade que compartilham de dificuldades semelhantes e que a gente pode se organizar, sim, nessas negociações, nessas tratativas, né? Porque é isso, assim, somos todos muito diferentes, mas sempre há iguais no meio dos diferentes. E levo também a generosidade de vocês. É muito visível como predomina uma atitude muito generosa por parte de todas as pessoas que tomaram a palavra aqui, e isso é muito bonito. Muito bonito que seja assim. Muito obrigado por ter nos recebido, e sempre que precisarem podem nos procurar. Obrigada. Bom, professores, acho que podemos encerrar, né? Então, agradecemos aqui a participação de todos os professores e professoras, né? Todos os comentários, e estamos à disposição. Precisando de nós, é só entrar em contato e a gente está podendo ajudar vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Delano. Tchau, tchau. Então, tchau, gente. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.